Muito bem, estamos aqui agora com o nosso quadro Jovens Adultos. Você viu que importante o nosso quadro Jovens Adultos, hein? Hoje Carol Malta não está fazendo uma viagem missionária, mas eu tenho o privilégio, a honra de estar aqui compondo esse quadro aqui e nós vamos falar hoje sobre comparação. E sem qualquer tipo de comparação, eu falo com esse cara que é extraordinário. É um pai para mim, na verdade, e é o precursor desse quadro, o nosso querido pastor Leônidas Francisco. Eu não entendi o pai, né? Depois você me explica. Não, o pai espiritual. Quanto que você já me ensinou na nossa história? Você já escola dominical para mim? Você sabe que isso não é uma verdade. Você está fazendo comparações erradas. Mas também não deixa de ser uma inverdade. Hã? Não deixa de ser uma inverdade. É uma inverdade, Leandro. Nesse clima ainda de descontração, para melhorar o aspecto aqui do programa, trouxemos e convidamos a nossa querida Viviane Neto, psicóloga. Bom dia. Dá licença aqui, deixa eu cumprimentar. Oh, quanta honra. Tudo bem com você, Vivi? Tudo bem. E o maridão que lá, prazer. os meninos, tudo certinho? Todos bem, graças a Deus. Maravilha. Bom poder estar aqui, gente, com esse quadro. E a gente começa, né, a debater sobre comparação. Por que esta ação, essa comparação, ela surge em nós, Leozão e Viviane? Eu acho que isso já vem desde pequeno, né, pastor? Eu penso Somos que sim, instigados. Né? São. Infelizmente. Posso? Ele é tão cavaleiro, né? A própria família ali, a própria condição já nos promove esse sentido de comparação? Sim, infelizmente. E isso não é nada saudável para a nossa vida. Principalmente quando nós levamos para o lado negativo. Porque a comparação, ela pode virar uma patologia e isso é muito complicado, porque nós possamos virar um adulto, né, com várias complicações. Por exemplo, a baixa autoestima, nós não somos felizes com aquilo que nós temos, sempre do outro vai ser melhor e isso implica em várias situações que vêm desde a infância, né? Quando a mãe começa já a ter esse tipo de comportamento, onde instiga a criança, o seu é melhor do que o do outro, isso. Ou do outro é melhor. Seu irmãozinho fez melhor que você. Exato, exatamente. Tá vendo o filho da fulana? O filho dela lá, ele acordou cedo, você acordou tarde. Exatamente. E tem pessoas que elas precisam do reforço positivo para poder internalizar vários sentimentos, né, daquilo que ele constrói no decorrer da sua vida. Então isso é muito importante, nós sabermos lidar com essas situações. Muitas pessoas hoje sofrem aí, não conseguem romper. Por quê? Situações mal interpretadas no passado. Essa comparação, Leozão, ela gera, assim, talvez uma competitividade desmedida em alguns casos. Também, com certeza, porque a pessoa vai querer ser igual a outra e nunca vai chegar, porque ela é peculiar. Igual a ela, só ela mesma. É igual a outra, só a outra mesma. Então, e essa comparação e essa competição desmedida, ela esquece de olhar para dentro de si, como a Viviane falou, e saber do seu valor, do seu potencial. Então, se ele for... Suas referências sempre serão o outro. Então, se ele foi chamado para andar 80, o outro a 120, ele vai querer andar 120, mas ele foi chamado para andar 80. E ele não considera o 80, que é o que ele foi chamado para fazer. Aí a pessoa perde propósito, não tem uma identidade, porque não consegue formar essa identidade, e perde o valor próprio, né? Está sempre olhando para o outro, e não consegue observar o valor que ela tem como pessoa, o potencial que ela tem como pessoa, e uma insatisfação, né? Isso é que é terrível. O maior problema, então, ali é esse descontentamento, essa identidade que a pessoa não se encontra, está sempre olhando para o outro e esquece de olhar para si, aí acabou. E como a Viviane falou, a pessoa não rompe. Ela começa a depender do elogio do outro. Justamente. Eu preciso que o outro me dê o reforço positivo. Não, olha que bacana, você conseguiu falar em público. E muitas vezes não é isso que nos motiva. A nossa maior motivação tem que ser interna. Aquilo que nós somos capazes de fazer. É o entusiasmo, né? Isso, Deus dentro de nós. A automotivação, exatamente. E ser capaz de romper essas crenças
crenças limitantes que muitas vezes construímos. E isso é terrível, né, gente? Nós vemos isso o tempo inteiro. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha, né? O outro sempre é mais capaz do que eu. E é terrível, porque a pessoa vai virando um quadro de melancolia e cada vez ela vai se definhando mais. E ela, às vezes, nem percebe. Isso vira automático, pensamentos automáticos. É interessante que a Bíblia ela não fala de comparação. Mas Paulo fala lá, sede meus imitadores, né? Quando ele fala imitar, absorver aqui que Jesus fazia através da vida dele, que não é comparar, né? Não é comparar. Mas a Bíblia também nos traz alguns aspectos de comparação, por exemplo, Esaú e Jacó. Eles deviam ter sido criados nessa condição. Claro, seu irmão é peludinho, você é lisinho. Seu irmão tem a benção, você não tem. Isso é tudo condicionado pela mãe, né? Um queridinho do papai, outro queridinho da mamãe. Exato. Então, essa divisão isso aí complica, né? Gera inimizade entre eles mesmos. Essa competição ali gerando uma desunião, né? Sim. Vamos ver o que o pessoal na rua está perguntando pra gente, o pessoal de casa. Então tem uma pergunta aí do povo. Então, o povo tem voz e vez aqui no programa. Meu nome é Georgia Creto. Minha pergunta é: comparação faz parte da vida de todo mundo? Existe alguém que consegue não comparar? Olha, faz parte da vida de todo mundo. Existe a forma de alguém que não consegue comparar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Sempre a gente compara. Quando nós pegamos pelo lado positivo, a gente compara para poder fazer assim, opa, peraí, eu tenho que correr atrás. Fulano tá, mas é de uma forma de admiração, entende? Não de uma forma invejosa. Exato. Uma referência. Né? Isso. Quando for ser de imitador de Paulo, nesse sentido. Porque ele tem de bom ali, isso aí. O nosso sentido de aprendizado, normalmente a imitação é repetição. Sim. Então a gente precisa de eleger talvez alguns modelos e esses modelos a gente vai nos motivar. Copiar, vai imitar. Até aí, beleza. Claro, são os neurônios reflexos, né? Aquilo que eu vejo em você que eu acho legal, eu vou querer fazer igual, vou querer repetir. Mas quando nós passamos a comparar de uma forma que isso vira negativismo na nossa vida, isso não é saudável. Porque essa imitação, ela te leva a fazer. A comparação, normalmente, ela te detém. Não, eu vejo certeza. assim, mais ou menos numa condição assim, não é? Se detém, toda forma ela te detém, sim, porque você começa a se anular, né? Você não começa a viver. Você deixa de ser original para morrer genérico. É isso que é o perigo. Você não acredita nas suas capacidades. Não acredita. Nas suas habilidades, e não vai chegar, porque ela vê a capacidade do outro, e vira uma eterna... Se definha. O negócio é louco. A pessoa não se vê, só. A pessoa não vê, mas isso para ela é uma punição de uma culpa, é quase que um autoflagelo dessas pessoas. Bom, pode chegar a ser. Pode chegar. Pode, nem sempre é, então. Deixa eu ver, vai explicar melhor. Porque eu vejo o seguinte, se a mãe comparou com o irmão, então para se sentir aceita, ela tem que ser igual ao irmão e começa essa busca desenfreada. Mas aí que tá, se ela não consegue, porque ela é ela mesma, e não é o irmão, sim, ela passa a ser culpada. Ela começa a gerar essa angústia. Pode sentir essa culpa. Pode, aí ela vai o tempo todo ali se martirizar, porque não consegue chegar no patamar do outro. Sim, tudo isso depende da forma como ela internalizou esse sentimento, né? Esse comportamento vindo do externo. Cada ser humano, ele tem a sua subjetividade. Então, por exemplo, uma família, né, tem lá os seus 5 filhos. Cada filho, ele vai construir aquele comportamento, aquela construção, né, de identidade, aquele ambiente de uma forma subjetiva, cada um de uma forma. E muito ser humano, ele vive preso naquilo do passado, naquilo que recebeu como reforço quanto criança. Então isso pode sim virar uma forma negativa. Vivi, no aspecto profissional, considerando um jovem adulto, está no mercado de trabalho, esta comparação, se ele não for bem tratado, essa pessoa pode ser ali aquele chamado funcionário tóxico, aquele que, por comparar e não chegar, começa a fazer futriquinha, começa a fazer... Com certeza, e contamina tanto a ele quanto aqueles que estão próximos, porque ele não consegue ser produtivo. E frente à sua produtividade, ele vai começar a se anular. E com isso, ele não vai querer se anular sozinho, ele vai querer anular outros também. Então, ele contamina, sim, o ambiente de trabalho. Na igreja não acontece, né, Leozão? Imagina. Na igreja espiritual, lá no céu, não. Porque, por exemplo, no aspecto também, nos torna até, às vezes,
preconceituosas. Com né? certeza. É porque o que você não dá conta, você já tem essa ideia pré-concebida, você já dá logo detonar. Já fala assim, não vou chegar ali onde aquele cara está, então já começa. Sabe aquele ditado que o macaco não consegue apanhar a banana e diz que ela está podre? É mais ou menos por aí. Com verdade. certeza. Então vamos ver ainda mais uma outra pergunta que vem dos nossos telespectadores. Roda pra gente, Leandrão. Meu nome é Aline, eu falo de Belo Horizonte. A minha pergunta é a seguinte: quando temos alguém como referência, a gente acaba se comparando com ela? Tá vendo? Nós falamos um pouquinho, a gente pode explorar. Quando tem alguém de referência, também é uma forma de comparação? Com certeza, é uma forma saudável, né? Olha que bacana, eu quero ser como fulano, né? O meu mentor. E aí você passa a fazer aquilo que ele faz, você quer repetir porque você acha legal, você acha que aquilo vai trazer para você uma automotivação, vai trazer para você um nível de sucesso. Então nós temos a tendência de repetir, sim, com certeza. E isso de uma forma positiva. Claro. E a forma positiva é não perdendo a sua identidade. Senão, você se adaptar, né? Aí, Léo, não é ser igual, é se adaptar. Aí eu coloco para vocês, então se tem a referência de uma pessoa importante, ok. Se eu não preservo a minha identidade, eu posso estar colocando isso já num outro lado como uma idolatria? Pode correr esse risco, sem dúvida. Né? A gente tem uma tendência, essa tendência mística, a gente já ir por esse lado, com certeza. Não de eleger esses totens aí. E aí pronto, esses totens. Gostei. Gostou? lembrando do seminário, hein? Aqui é assim. Pode eleger esses totens aí, com certeza. Quando assim, a nível, a gente tem que subir um pouquinho o nível, entendeu? Ctrl-C, Ctrl-V, né? Claro. Não, pode. E já tem essa tendência, né? Isso aí é fatal. Isso já é natural do ser humano. Se esse não for querer corrigido, adorar, buscar alguma coisa. Se eu elejo uma pessoa, só que se eu não preservo a minha identidade, ele passa a ser o meu Deus, talvez. Exatamente. Não, com certeza. Né? Isso aí, sem dúvida. E aí, nesses casos, Vivi... E você se vende para chegar lá. Se corrompe. Sim. Aí é onde que eu entro aqui. Nesses casos, pensando, por exemplo, nos relacionamentos, tanto homem e mulher, profissionais, entre irmãos, a gente pode criar a chamada dependência emocional por causa disso? Eu já ia falar sobre isso, exatamente. É a dependência emocional que nós construímos em prol do outro, né? Eu preciso desse reforço para que as minhas emoções, elas tentem ser amena, né? Porque eu não estou conseguindo viver com essa sofrência, né? Com essa dor, com essa angústia, e aí eu vou me apoiar no outro, porque o outro tem algo para passar para mim de positivo, porque eu sou tão negativa, entende? E aí eu preciso que esse reforço venha do outro. Então, me projeto no outro, então. Exatamente. E isso, por exemplo, nos traz esse adoecimento, porque o outro vai falhar. Claro. E se o outro falha ou quer sair dessa prisão? Aí onde que a gente vê esses grandes problemas aí, dessas frustrações, os suicídios, né? Os desânimos, as depressões. Depressões. Porque quando você fixa naquilo que é passageiro, quando passa, você passa junto. Esse aqui é o detalhe. É verdade. Isso acontece muito com líderes, né, religiosos. Sabedoria do Leozão. Isso acontece muito com líderes religiosos, onde a maioria, né, das pessoas, dos fiéis, dos irmãos, né, estão ali e eles têm aquele pastor, né, até aquele padre ali como uma referência. E quando eles percebem que aquelas pessoas são humanos, né, e que são passíveis de erros, isso é frustrante, porque coloca toda a expectativa na vida do outro. Então vamos, mais uma pergunta aqui dos nossos queridos telespectadores. Qual é a sua pergunta? Quem está falando? Eu sou Renata, de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se a comparação pode ser um estímulo para o comparado. Para o? Comparado. O comparado. Olha só. Então, Leozão, eu me comparo a você. Então, se esse é um estímulo para o comparado, isso pode acontecer também? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, desde que ele saiba. Acho que ele saiba separar isso. Porque quando o comparado é doente, ele fala disso um momento para manipular e ter na mão. Aí pode. Minha amiga, é duas pulgas e nenhum cachorro. É um que nem o outro. Verdade. Sabe o que é o negócio? Porque aí o outro é doente. Né? Ele não entendeu que ele pode ser um referencial, mas vai trabalhar a originalidade dele, trabalhar a identidade dele, dar o espaço dele,
deixar ele tomar algumas decisões. É o alimento do ego. É, justamente, alimento do ego. Então, aquilo que poderia ser bom até aquele momento, aquilo ali pode ser totalmente prejudicial. Se o comparado não tiver sarado, meu amigo, vai para o espaço os dois. Com certeza. Mas, de uma forma geral, também isso pode ser um reforço positivo para o comparado. Né, deixa ele ser saudável, né? Sim, aí ele falou do negativo, aí vamos pular lá para o lado positivo, com certeza, porque ela vai começar a se preocupar mais, a investir mais, né? Tem pessoas que se referenciam em mim, então eu preciso de cuidar da minha postura. A ideia de representatividade. Isso. Olha, é o discípulo discipulador, sabe como é? Quando você tem um discípulo, você erra menos. Mas aí, como a gente entende, tem esse viés bíblico, a gente aprende na palavra que basta ao discípulo ser igual ao seu discipulador, né? Então, eles já entendem, chegou, tá ali o comparado, então, usando a terminologia de hoje. Então, para ele, isso aí, ele já vai estar satisfeito. Claro. Mas com essa responsabilidade. Com essa responsabilidade, né? De deixar o outro ser ele mesmo. É isso que é o detalhe, né? Quem está discipulando, ele não pode roubar essa identidade do discípulo. Isso aqui é ele tem que explorar as potencialidades do outro, e afirmar, e ainda vamos lá. que ele até passe. Não, suba, meu amigo, não tem problema. Vai ser talvez a maior prova, talvez, de sucesso dele. E a gente vê isso em casa, na família, por exemplo, quando um filho, o pai consegue fazer com que o filho passe, se sobreponha, alcance mais do que ele, e o pai se veja feliz com isso. Mas ele sabe que teve uma raiz, teve um alicerce para chegar lá, É fruto meu. Olha que bacana, né? Eu consegui fazer ser alguém. E isso é muito gostoso. Mas o grande barato da vida é nós encontrarmos a moderação. Tudo na nossa vida passa por esse crivo. Quando nós aprendemos a arte de ser moderado, nós conseguimos ter uma vida mais saudável, uma boa saúde mental e uma vida equilibrada. Assim, se todas as pessoas conseguissem, né, passar por esse crivo, certamente não teríamos tantas pessoas doentes como temos hoje. Domínio próprio é bem-vindo. Sim. Aí, a fé ajuda muito nisso, porque a fé vai falar desse fruto do Espírito e fala desse domínio próprio, dessa longanimidade. E ele é possível, né, gente? Para todos nós, basta buscar, querer, não é verdade? Com certeza. Esse domínio próprio dá uma saúde, né? E querer conhecer, né? Porque tem gente que não quer conhecer. Se restringe a isso, não quero. Para dar essa desculpa depois. Às vezes eu me deparo com pessoas no meu consultório e elas falam assim, olha, é tão fácil quando você fala, parece ser tão fácil colocar na prática.